focar nesse tema. E aí passei a estudar, a procurar materiais, e achei bons materiais. Eu comecei com os mais conhecidos, como Divaldo, Raul Teixeira, José Medrado, e alguns outros também que acabaram não contribuindo muito, ou pelo menos não positivamente. Na prática espírita, no trabalho de orientação que eu faço aqui na psicografia e no trabalho da desobsessão, a gente acaba vendo muito as questões da sexualidade. Então, seja orientações para algumas pessoas, seja no trabalho da desobsessão. Muitas pessoas têm essas questões, têm desde conflitos a dúvidas, e eu acabei vendo muita coisa nesse sentido. E a homossexualidade não apareceu em grandes conflitos. Mas isso eu vou abordar mais depois. A prática profissional. Aí a prática profissional com pacientes com grupos, com outros profissionais, a gente vai vendo o que está acontecendo com essa temática. A gente vai vendo como é que as pessoas estão tratando. Aí tem profissionais também que são com essa orientação, e a gente vai ver, será que ele consegue tratar outras pessoas com questões sexuais ou com outras questões, Então, esse aí foi mais ou menos o caminho que eu passei. Talvez eu lembre de mais alguma coisa. Então, vamos começar para a parte 2 do... Então, primeiro em Kardec, Kardec traz algumas questões que não são tão... são questões para a gente pensar, ele não descreve nada claramente sobre o tema. Então, na questão 200 do Livro dos Espíritos, a pergunta se tem sexos espíritos. Ele fala que não, como entendeis, pois o sexo depende da organização, depende do organismo, depende de como são os organismos, eles vão ter um tipo de sexo, conforme o grau evolutivo. Então, esse não como entendeis, eu entendo como sim de uma maneira que tu não entende. Não de uma maneira que a gente seria capaz de entender. Aqui diz, entre eles amor e simpatia. E na questão 201, ele explica que são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Não existe espíritos definidos. Espíritos que só reencarnarão como homem, ou espíritos que só reencarnarão como mulher. Não tem. E aí ele pergunta, quando na erraticidade, o que prefere o espírito? Encarnar como homem ou como mulher? E aí a resposta é que isso pouco importa. Que guia ele são as escolhas, são as provas que ele vai ter que passar. Então, mais importante do que isso é o que ele precisa aprender. Então, baseado no que ele precisa aprender, que ele vai ter as condições do seu organismo físico. Isso a gente pode pensar, o suicida se fala muito, que às vezes nasce com uma deformidade física para não cometer o ato. Então, isso é o que é importante. O que ele precisa aprender? Então, a partir do que ele precisa aprender, ele vai vir com o corpo. Então aqui fala, os espíritos não têm sexo. Aqueles que só encarnassem como homens só aprenderiam o que aprendem os homens. Aqueles que só encarnassem como mulheres teriam aprender o que aprendem as mulheres. Em julho de 84, na Folha Espírita, foram perguntar, o pessoal às vezes entrevista o Chico e fala diretamente com o Emmanuel. O Chico é a única pessoa que tinha essa
essa capacidade das pessoas perguntar diretamente para o Emmanuel. E aí, quando perguntaram sobre o casamento entre dois indivíduos, ele responde da seguinte maneira, né? Que para esta indagação, Allan Kardec formulou a questão 695 do Livro dos Espíritos. E aí ele fala que aos estudantes da doutrina estão aptos ao estudo e à conclusão desse texto. Ele faz um convite que nós precisamos estudar essa questão para conseguir entender. Então, na questão 695, ele pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Então ele questiona essa questão do casamento entre dois seres, né? Se teria alguma coisa que estaria contrária à lei da natureza. E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Aí vem a pergunta 701. E aí pergunta: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, mais conforme a lei da natureza? Então ele responde que a poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Ou seja, isso a gente estudando a história da nossa humanidade, conforme as pessoas conseguem viver num único local, elas conseguem manter família e manter um núcleo familiar. Então, com esse progresso, as pessoas iam conseguir viver a monogamia, né? Então aqui e ele explica que o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem, que é aqueles dois lá que ele tinha falado. Então diz: o casamento seria a afeição desses dois seres que se unem. Ele não faz nenhuma distinção entre sexo, entre orientação sexual, né? Pois a gente sabe que aqui já traz um ponto em discordância com o que nós vemos comumente nas Bíblias, com relação a Deus fez o homem e a mulher. Tem toda a história mitológica de Adão e Eva. Aqui já traz um ponto diferente, né? Então, a bissexualidade do espírito ou bipotencialidade. Isso significa que o espírito ele tem essa bissexualidade, ou seja, essa capacidade de reencarnar no corpo masculino e depois reencarnar no feminino. Eu gosto do termo bipotencialidade, que ele dá uma ideia de duas potências e distingue um pouco do conceito que se tem em comum, né? Mas enfim, o Emmanuel usa a bissexualidade aqui nesse. Então ele explica aqui que é pronunciado em quase todas as criaturas desse fenômeno. Então, a sede real do sexo não se acha no veículo físico. O sexo é mental em seus impulsos e manifestações. Isso é muito importante. Então, se a gente entender que o sexo está vinculado, que ele parte do ser como espírito, o sexo ele é mental, ele faz parte da nossa mente. Entendamos a mente no conceito espírita, que é esse psiquismo que é essa ligação entre o corpo físico, o corpo carnal, e os corpos espirituais, que é o perispírito, o espírito e outros que a gente acaba não entrando em detalhes. Então, a mente, ela é um produto desse psiquismo que nós temos. Então, ela tem a influência de todos esses corpos. Então, ela não é apenas uma manifestação do nosso corpo físico, do nosso corpo orgânico.
Então, através da mente que se dá os nossos pensamentos, né? Isso que vocês já... Então, o que é a homossexualidade? E qual o termo correto? Então, a homossexualidade, ela está ligada a essa questão mental, né? Então, ela tem a ver com a orientação sexual. Eu tenho uma orientação sexual para alguém do mesmo sexo que eu. Isso significa a homossexualidade. Ela está ligada a quem eu desejo, a quem eu quero ficar, namorar, casar, quem eu desejo ter esse tipo de relação. Então, o termo certo, infelizmente ainda a gente ouve muito falar do termo homossexualismo, mas ele já está caindo em desuso, porque o sufixo ismo significa doença. Então, ele está... os órgãos de saúde, os conselhos de psicologia, medicina, psiquiatria, tiraram o sufixo ismo e o termo homossexualismo das suas nomenclaturas, por não considerar que ele seja uma doença. Então, hoje o que se fala é homossexualidade. Então, quem não entender quase nada do que eu falar hoje, se sair com isso na cabeça já é um grande avanço já. Porque parece uma bobagem, mas no momento que tu está falando um termo desse para alguém que traz essa orientação, tu está chamando ele de doente, sendo que os órgãos de saúde já não reconhecem isso. E dentro da doutrina, os principais autores que a gente tem estudado têm também trazido dessa forma. Alguns ainda não, que merecem atenção maior, um estudo, um embasamento de saber por que não estão fazendo assim. Mas tem gente que defende essa ideia aí, mas enfim, que eu não defendo. Esse termo também é importante porque ele saiu na mídia, em relação, mandaram mais para cá,